Gente, então, ainda parte da atividade 2.2. A única coisa que eu não mostrei, não comentei ainda, esse caminho externo aqui, ó. Observem que mesmo no desenho de vocês, isso aqui está tudo com linhas mais finas, porque são coisas que estão no nível do piso. Mas aí é uma coisa importante da gente entender aqui, ó. Aqui tem uma escada, não tem? Vocês entendem que isso aqui é uma escada? Então, isso é uma escada. Se isso é uma escada, aqui tem um nível, aqui tem outro nível. Então, se a gente olhar para esse corte aqui que está indicado, ó, esse risquinho aqui, isso está fora de norma, mas é uma indicação de que tem uma linha aqui passando, ó, que está cortando essa casa no meio. Então, se a gente for olhar para esse corte, ó, o corte A, eu vou achar o corte A aqui, ó, corte longitudinal AA. A gente vai ver o seguinte. Eu tenho o piso da garagem, que está mais alto do que esse cômodo que tem logo ao lado da garagem, e esse sim está no mesmo nível que o restante da casa. Esse desnível aqui, ó, se vocês medirem aí, vocês vão encontrar 1,10 m, tá? Já dou um spoiler. Então, disso aqui a gente já pode concluir duas coisas importantes. Eu vou voltar a falar de rampa e de garagem depois. Mas aqui, ó, eu tenho uma rampa. Também está com uma indicação de rampa aqui que também está fora da norma. Nós vamos fazer na norma. Depois eu vou mostrar para vocês. Por enquanto eu quero só que vocês entendam a rampa. Então, esse pedaço aqui todo está no nível acima. Poderia ter, deveria ter um símbolo de nível aqui, indicando aqui 1,10 m. Se eu for considerar o pavimento principal aqui, ó, tudo que é o principal da casa, eu vou dar como referência nível 0. Então, se isso aqui tudo estiver no nível 0, isso aqui está 1,10 acima, então está no nível 1,10. Então, essa rampa, ela tem uma distância a ser percorrida e um desnível que ela vence de 1,10 m. Eu posso calcular a distância dessa rampa, a inclinação dessa rampa com essas duas informações. Posso tirar essa medida do início ao fim e eu vou ter 1,10 m. Então, se eu dividir o desnível, 1,10 m, por essa distância, eu vou achar um valor que eu vou indicar em percentual a inclinação dessa rampa. Não sei ainda, se vocês quiserem fazer essa conta, daqui a pouco vocês me contam. 1,10 m dividido por esse comprimento aqui, que eu não lembro quanto é. Aqui tem a escada. Então, o raciocínio da escada é o seguinte. Isso aqui está tudo no mesmo nível, ó, o acesso aqui, pá. Então, aqui está no mesmo nível. 0, eu subi essas escadas, eu cheguei no 1,10 m. Então, se eu dividir 1, 2, 3, 4, 5 espelhos, cada linha dessa vai representar um espelho da escada. Então, eu tenho 5 espelhos para vencer 1,10 m. Então, 1,10 m dividido por 5, eu vou encontrar a altura do espelho. Então, vocês podem fazer essa conta aí também. Então, são informações importantes para a gente poder fazer escada e poder fazer rampa. No caso da rampa, quanto que eu preciso de desenvolvimento para poder vencer um certo desnível. Na escada, quantos degraus eu preciso para vencer um certo desnível. Então, se eu fizer aqui, deixa eu só ver se dá certo. Eu acho que essa escada está meio... Ó, 1,10 dividido por 5, eu teria espelhos aí de 22 centímetros. É um espelho meio alto. Eu acho que não é exatamente isso, não, mas... Na verdade, o que pode acontecer, tem uma fachada aqui que mostra isso. Isso aqui, na verdade, vai descendo um pouco. Ou é um espelho alto mesmo, enfim. Então, o espelho aqui, vamos considerar por enquanto que é esse 1,10 dividido por 5, 22 centímetros de espelho. Então, beleza. Entendido isso, depois eu posso voltar nessa parte de escadas aí, espelhos. Por enquanto, eu quero só desenhar isso na planta. Então, eu usei aqui, ó,
como referência essa parede que eu já tinha desenhado, dei um offset, outro offset, mudei o layer. Essas linhas aqui, ó, eu estou pondo no pena 02, porque isso está lá bem próximo do piso, mas é mais alto do que as linhas do piso. Essas eu pus em pena 01. Aqui tem um errinho que eu acabei de ver, ó. Minhas linhas do piso estão acabando na projeção. Na verdade, elas acabam lá na parede. Eu vou pegar, selecionar várias linhas aqui, Enter, e vou estender isso aqui tudo até lá na parede. Então aqui, vocês vão pegar referências aí na planta, medir, pega um ponto de referência que você já tem, tira as medidas e vai desenhando isso aqui o mais próximo possível. Aqui eu dei uma arredondada e fiz um arco, depois eu parti ele com o break. Mas para fazer isso daqui, ó, e aí dar esse fillet com o raio aqui, como que a gente fez? Peguei isso aqui, qual distância que é? 1,25 e depois aqui mais 25. Então eu vou fazer isso aqui, ó, offset 1,25, depois offset, enter, dou um valor 25. Vocês perceberam que tem duas formas de dar o offset, né? Eu posso usar um offset que eu defino a distância aqui antes. Então, ó, enter, e aí fica azulzinho ali para eu definir o valor, 1,25. E aí eu posso fazer dessa linha aqui, ó. Ou eu posso usar o offset, ó, enter, e eu posso usar essa opção true. True é através, né? Através de um ponto. Então, se eu usar essa opção, eu vou clicar aqui. Se eu der um outro clique, ele vai fazer uma linha paralela no ponto onde eu dei o clique. Ou eu posso definir a distância para definir aonde vai ser esse ponto com precisão. E aí eu faço o offset aqui, 25. Essas linhas eu vou mudar de layer, seleciono todas. Então eu estou selecionando aqui, ó, abrindo janela, é mais rápido, mais prático, mais objetivo do que ficar apontando o mouse certinho em cada linha. E aí isso aqui tudo vai para o pena 02. E agora eu quero fazer um fillet aqui, ó, com o raio. Eu já mostrei, a gente já fez vários fillets aqui com o raio 0. Dessa vez eu quero um raio. Quanto que é esse raio? Deixa eu ver aqui. 1 metro. Então eu vou fazer aqui, ó, eu vou unir essas linhas aqui usando o fillet. Fillet está aqui, mas eu vou sempre no atalho. Está aqui o comando fillet. E aí eu vou definir aqui um raio, ó. Observem, sempre falo isso, o pessoal ignora. Tem as opções aqui de cada comando do CAD. Eu vou definir aqui o raio. Eu quero um raio de 1 metro. E aí eu vou dar um fillet aqui, eu vou unir essas duas linhas e ele vai fazer esse arco aqui que tem um raio de 1 metro. Se essa espessura aqui é 25, o fillet para esse outro raio aqui, para concordar, eu vou ter que fazer com 1,25 m. Então, eu vou fazer um fillet de 1,25 m. Ó, fillet, enter, R, enter, 125. E aí eu vou unir isso aqui. Posso fazer de outro jeito também? Posso. Poderia dar um offset aqui no arco, offset de true, e dar o valor aqui 25, e depois eu tenho que prolongar essas linhas com o extend. Enter 2 vezes, para não precisar de definir o limite,
e aí eu vou clicar nas linhas que ele vai até encontrar aquele ponto. Precisa estar alinhado aqui para encontrar. Aí, para marcar essa posição, ó, por exemplo, se eu tomar essa parede como referência, eu vou desenhar uma linha aqui, temporária, e aí eu vou ver lá no desenho, no meu caso eu vou ver aqui que distância tem aqui, ó. Depois, que distância tem entre um degrau e outro? Então, vocês podem medir aqui, vou pegar uma medida, é o que vocês estão fazendo aí com o escalímetro, ó, 1,80 m. E depois, 45 para cada degrau. Então, eu vou pegar essa minha referência aqui e vou dar um offset, Enter de novo para fazer ele com o True. E aí eu dou a medida aqui, ó, 1,80 m, Enter. Depois eu pego de novo, 45, mais 45, mais 45. E assim vocês fazem a marcação principal dos degraus aí. Se eu olhar aqui de novo na minha cola, ó, eu posso pegar também a distância que está esse ponto aqui, ó. Ele está um pouco além, essa escada é mais orgânica, então as medidas são mais quebradas. Tentem fazer o mais próximo possível. Posso pegar essa distância aqui até o degrau, ó, 25 centímetros, já que eu já marquei o degrau. A lógica é você pegar uma referência de alguma coisa que você já conhece no desenho, que você já marcou. Então, eu vou fazer um offset de 25 para poder dar um trim aqui, ó. Isso aqui é só para eu delimitar aqui o final do arco. Essa linha não existe, eu apago. Essa aqui também era só uma referência. E aí vocês vão ter que fazer um arco. Opa, é aqui. Vocês têm que fazer um arco. Eu posso fazer o mesmo raciocínio aqui, ó. Que distância que está essa linha daqui? Poderia usar isso aqui, ó. Olha só um jeito de tirar uma medida no CAD que é interessante. Eu vou pegar a distância deste ponto até este ponto, ó. Dá para ativar essa linha aqui, ó. Eu já estou vendo ali 2,60. Ou eu posso ver também aqui nessa barrinha aqui de baixo, ó. Se eu crescer ela um pouquinho, eu vou ver as distâncias que eu medi. Então, eu tenho aqui a distância na diagonal, eu peguei um ponto aqui até aqui, eu tenho a distância na diagonal. Ou eu tenho a distância ao longo do eixo X e a distância ao longo do eixo Y. Então, eu quero essa daqui, ó, 2,60. Então, mais do que mostrando como que desenha essa escada, eu estou mostrando como que vocês pegam referências de medidas aí no desenho. Então, eu vou fazer de novo uma linha aqui auxiliar e vou dar um offset de 2,60 e um outro offset aqui de 25. Então, essas linhas aqui, ó, eu vou mudar aqui. Foi 25? Acho que eu não fiz 25, não. Offset de 25. É isso mesmo. E aí eu vou dar um Match Properties aqui para ela ficar amarelinha. E vou dar um fillet aqui com o raio que eu quero de 1 metro. Aqui. E offset de 1,25. Fillet, Enter, R, Enter, 125. E aí eu faço esse encontro aqui, ó. E aí, trim. Seleciono o arco e dou outro Enter e corto as linhas. Depois tem que fazer aquela linha cruzada aqui, ó. Posso pegar uma distância aqui, ó, mede isso aqui. Quanto que tem até na parede, ó? 1,85.
Então, eu dou um offset aqui, ó, da linha de 1,85. Desse ponto, eu vou fazer uma linha aqui com um ângulo de 45 graus. Vamos supor que é 45 graus. Então, ó, eu tenho que desligar aqui. Eu estou com o orto ligado, que é esse botão aqui, ó. Que ele faz as linhas sempre a 90 graus. Eu posso desligar isso e posso ligar esse aqui, ó, que é o Polar Tracking. Polar de ângulos. Ele vai travar direções em ângulos redondos aqui, ó. E aí eu faço uma linha a 45 graus. E aí arremato com trim ou com fillet, enter, raio, enter, 0, enter. E aí eu dou um fillet com raio 0. Eu uso o raio 0 do fillet para apago a outra linha. E agora eu vou dando offset daqui, ó. Offset de 45. São quantos? São 3, né? Que são viradas aqui, ó. Aí eu estou fazendo essas 3 linhas. Então eu faço o offset. E aí eu dou o fillet de raio 0 para poder arrematar as linhas aqui, ó. E depois eu dou um trim, enter, escolho o limite aqui, enter e corto as beiradas que estão faltando. Aqui não pegou, ó. Ele não está encontrando o arco. Então eu vou de novo, trim, enter, escolho a outra linha, enter e corto essa linha aqui. Aí vocês vão fazendo esse processo. Marca referências ortogonais, depois dá um fillet para completar. Tem esse outro arco aqui para ser feito ainda, ó. Então, que distância que tem aqui, ó? Marco essas linhas verticais. Aí eu posso medir aqui quanto que tem até o final. Faço uma linhazinha aqui. E aí vai o mesmo processo. Marca as linhas e dá um fillet para completar esse arco aqui. Façam o melhor que vocês puderem aí para poder fazer essa escada, ó. Esses desenhos mais orgânicos são mais chatos de desenhar no CAD. Mas dá para usando essas ferramentas. Marca referências ortogonais e vai com o fillet fazendo os arcos. Então, aqui eu tenho essa distância para poder fazer uma linha vertical. Posso dar um offset aqui dessa distância para fazer uma linha aqui horizontal e unir as duas. O arco desse raio, o raio desse arco é 390 externo e aqui menos um pouco 365. Eu dei uma corrigida aí no desenho da planta. Então, tentem trabalhar aí com os arcos e fazer as concordâncias. No CAD é mais fácil do que fazer aquele processo de concordância de arco que a gente viu lá em GD, que eu acho que pouca gente entendeu para valer, mas agora a gente vai precisar disso aqui também. Então, tentem fazer isso aí. E aí, isso a gente finaliza a planta do pavimento. Uma coisa que é legal de vocês observarem é o seguinte. Eu pedi para vocês, né, vou desligar aqui alguns layers de novo. Ó. A gente já fez isso. Vou desligar alguns layers. Eu vou pegar só os elementos principais aqui da planta de cobertura que já estava feita. E aí eu vou usar aquele esquema Ctrl+Shift+C, define um ponto de inserção, Ctrl+Shift+V para colar como um bloco. E aí, gente, vocês vão ter que observar que existe uma correspondência da planta de cobertura com a planta de vocês. Se eu posicionar aqui, ó, os pontos equivalentes, isso aqui tem que estar alinhado, ó. Tem que bater os limites. Tem que bater.
tá? Tem que ser do mesmo tamanho. É a mesma casa, então tem que ser do mesmo tamanho. Poderia também. Eu cheguei a pensar em usar essa opção, mas achei que ia ficar meio confuso aqui na tela. Poderia usar isso como referência para começar. Né? Poderia, por exemplo, mover isso aqui para o lado, né? Você poderia explodir esse bloco, né? Ou simplesmente copiar só as linhas e não fazer um bloco. E aí fazendo a partir dessas referências e modificando esse desenho. Eu gosto de fazer, às vezes, esses blocos para conferir mesmo o desenho. Então, você pode, né, ajustar aqui o desenho do jeito que é. Então é isso. Aí a planta do térreo, né, ou do pavimento superior. Essa casa é meio difícil falar de térreo, porque ela é voadora, mas é a planta do pavimento superior. Eu vou comentar esse processo que o Lucas perguntou aí de, né, começar a partir da planta de cobertura, é o que a gente vai usar para fazer a planta do pavimento lá de baixo. Então eu vou fazer no próximo vídeo.